O comando da abundância. Imagine por um instante que o dinheiro não seja um recurso distante, difícil, escorregadio, mas sim como uma tropa de soldados alinhados, atentos, prontos a obedecer. Eles não discutem, não resistem, não hesitam. Aguardam apenas o comando da sua voz. Soa estranho imaginar isso? É natural. Desde a infância fomos treinados a acreditar que o dinheiro é instável, caprichoso, que exige luta árdua, esforço sobre-humano e que apenas alguns privilegiados conseguem atraí-lo. Esse condicionamento moldou nossa relação com a abundância. Mas em 1925, uma mulher em Nova York ousou quebrar esse paradigma. Florence Scovel Shinn revelou algo que parecia simples demais, e justamente por isso, poderoso o suficiente para abalar aqueles que desejavam manter multidões presas ao medo da escassez. Sua mensagem era clara, quase cortante. Você não pede dinheiro, você ordena. Essa afirmação parecia um choque, ia contra tudo que se ensinava nas famílias, nas igrejas e até nos livros de economia. Mas por trás dela havia uma revolução espiritual e mental. Florence explicava com serenidade. Tudo no universo, inclusive o fluxo financeiro, responde à autoridade da palavra que nasce alinhada à fé. Não se trata de um pedido frágil, mas de um decreto firme. Não é súplica, é comando. E não é frase de efeito, é método, disciplina, um caminho de reposicionamento interior. É ocupar o posto que já é seu por direito, o de comandante da própria realidade. Quando alguém assume essa postura, o universo inteiro começa a mover engrenagens invisíveis em sua direção. A prisão mental da escassez antes de aprender a comandar, é preciso enxergar as grades que prendem. Quantas vezes ouvimos frases como dinheiro é escasso, só nasce em berço de ouro quem prospera. É preciso correr atrás, sem descanso. Esses decretos foram repetidos por gerações e se tornaram como correntes na mente coletiva. Florence os dissolvia com uma única sentença. A pobreza não é real, é apenas ausência de ordem. Quando você diz constantemente não consigo pagar, estou quebrado, está tudo difícil, o universo entende como ordens. O inconsciente não debate com você, ele apenas obedece. Reflita. Quando um cão treinado ouve o comando, você não implora, por favor, sente. Você simplesmente dá a ordem, senta, e ele obedece. Assim também funciona o dinheiro, segundo Florence. Ele não é amo, é servo. Quando nos ajoelhamos diante dele, invertemos a ordem natural. Mas quando nos erguemos em nossa identidade espiritual, respiramos fundo, olhamos firmes e emitimos um decreto. Toda a energia do dinheiro se inclina em nossa direção. Não é mágica, não é superstição, é lei. Lei espiritual em ação, sustentada pela coerência entre pensamento, palavra, postura e disciplina. Histórias que provam antes de explicar o método em detalhes. Escute algumas histórias que ecoam como Isabel. Mãe solo de 2 filhos pequenos, estava prestes a ser despejada. O armário tinha apenas arroz e sal, e a conta de luz já estava cortada. Quando ouviu que não precisava pedir, mas ordenou dinheiro, achou absurdo. Mas sem saída, decidiu tentar. Diante do espelho trincado da cozinha, declarou por 3 manhãs seguidas: eu ordeno pela autoridade divina em mim, que a abundância se manifeste agora. No 4º dia, uma vizinha lhe ofereceu um trabalho temporário de costura que pagava exatamente o valor do aluguel. Isabel dizia: o dia em que parei de implorar e comecei a ordenar, a porta se abriu. Andréa, que vivia sustentada por empréstimos, ao aplicar a técnica de forma disciplinada, conquistou uma promoção que multiplicou seu salário em poucos meses. Clara, que havia desistido de abrir o próprio negócio, retomou a confiança e encontrou, por acaso, um investidor disposto a apostar em sua ideia. E Marcela, que sempre acreditou que prosperidade era privilégio dos outros,
acabou recebendo uma herança inesperada que não apenas resolveu sua vida financeira, mas a permitiu ajudar dezenas de pessoas. Esses casos não são exceções folclóricas, mas evidências da ação de uma lei universal. Florence afirmava: o dinheiro não precisa ser perseguido, mas comandado. Os 8 portais da abundância, Florence dizia: a repetição cria fé. A disciplina abre espaço para o milagre. Suas práticas não eram exercícios frios, mas portais espirituais. Cada um, quando atravessado com convicção, abre novos caminhos na realidade. 1. O ritual da aurora logo ao acordar, vá até o espelho. Ele não é vidro, é altar. Olhe nos próprios olhos, respire fundo, endireite os ombros. Declare com firmeza: eu ordeno pela autoridade divina em mim que o meu dinheiro se multiplique agora. Eu recebo abundância inesperada de fontes conhecidas e desconhecidas. A voz deve ecoar como a de um general em campo aberto. O espelho devolve a imagem da sua autoridade. 2. Postura corporal de autoridade. Corpo fala tanto quanto a boca. Ombros retos, respiração profunda, olhar erguido. Um comandante não curva a coluna para ordenar. A energia obedece à certeza, não à dúvida. 3. Repetição rítmica. Não é a declaração isolada que muda a vida, mas a constância. Assim como a água perfura a pedra pela repetição, a mente se reprograma pelo hábito. Cada manhã, cada noite, a ordem deve ser renovada. A disciplina abre espaço para a fé florescer. 4. A semente noturna antes de dormir, quando o inconsciente está fértil, declare em tom suave: eu ordeno que meu dinheiro se multiplique até transbordar, porque a minha herança divina é infinita. Visualize detalhes: contas pagas, projetos fluindo, mesa farta, paz. Essas imagens são sementes lançadas em solo escuro, que brotarão ao amanhecer. 5. A cirurgia espiritual Florence sabia que muitos carregam cicatrizes invisíveis, crenças herdadas, memórias de fracasso, ideias de indignidade. Por isso ensinava um corte ritual. Eu corto agora toda raiz de escassez, medo ou limitação plantada em mim. Eu implanto a consciência milionária. Minha mente é solo fértil de prosperidade. É como arrancar ervas daninhas para que o jardim floresça. Palavra é bisturi espiritual. 6. Âncora da abundância. Carregue uma nota dobrada no bolso, não para gastar, mas para tocar. E sempre que tocá-la, declare: este é o sinal da minha riqueza que cresce infinitamente. O gesto desperta no corpo a memória da abundância. O símbolo cria a sensação de fluxo contínuo. 7. Alinhamento ao plano. Florence dizia: ninguém nasceu para a falta. Existe um plano perfeito já traçado: prosperidade, saúde, alegria. Alinhe-se a ele com a declaração: eu ativo agora o meu design divino de prosperidade. Eu caminho no plano perfeito que já me foi dado. Você não cria abundância, apenas desbloqueia o que já estava em você. 8. A testemunha divina, confirmação. Toda ordem precisa de registro. Escreva suas declarações em um caderno de prosperidade ou compartilhe-as com alguém de confiança. Esse ato dá corpo ao invisível. É a prova material de que a ordem foi dada. E o universo responde. A identidade de comandante, o ponto central, não é apenas a técnica, mas a identidade. Florence repetia: você não é um humano implorando a Deus. Você é Deus expressando-se como humano. Enquanto você se enxerga como vítima, nenhuma ordem funciona. Mas quando reconhece sua autoridade espiritual, suas palavras carregam peso. Não é súplica, é criação. Não é pedido, é determinação. E quando a fala é firme, o universo não resiste. Pode até parecer lento diante da dúvida, mas diante da certeza, portas se abrem, ideias surgem.
pessoas certas aparecem. Lembre-se das 8 engrenagens fundamentais. 1. Afirmação matinal diante do espelho. Postura corporal firme. Repetição diária. Afirmação noturna antes do sono. Cirurgia espiritual, símbolo da nota como âncoras. Declaração do design divino. 8. Registro como testemunha. Essas engrenagens, quando giram juntas, formam a máquina da abundância. Primeiro, os sinais são sutis. Uma mensagem, um contato, uma ideia. Depois surgem oportunidades reais. Por fim, resultados concretos. Decretos finais. Repita agora em voz firme. Eu ordeno pela autoridade divina em mim que meu dinheiro se multiplique infinitamente. Eu corto agora toda raiz de escassez. Eu implanto a consciência milionária. Eu ativo o meu design divino de prosperidade. Eu recebo a abundância inesperada, ilimitada e infinita, de todas as direções. Assim é. Deixe um decreto poderoso nos comentários. Chegou a hora de parar de pedir, parar de mendigar e começar a ordenar. Pegue um caderno, escreva seus decretos, registre os sinais. Faça da prática diária sua disciplina. Cada afirmação é uma marcha, cada repetição uma vitória, cada registro uma bandeira fincada na realidade. E quando a dúvida voltar, não discuta com ela. Apenas levante a voz interior e declare: eu comando, eu recebo, eu multiplico. Creia, decrete e afirme. As bênçãos de Deus e do universo já são realidade na minha vida.